E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre translações de gráficos de funções. A gente vai aprender o que é uma translação, ver como que a gente faz esse processo, né? Porque resumidamente esse processo é você fazer o gráfico de algumas funções baseado no gráfico de outras funções que já são conhecidos, né? São funções que tem o gráfico que a gente já tem eles na mente ali, que a gente já estudou e usando essa técnica de translação de gráficos nós conseguimos construir outros gráficos de outras funções. Esse vídeo é o quinto vídeo de uma série de vídeos que eu já venho falando sobre gráficos de funções. O primeiro eu expliquei o que é o gráfico de uma função, no segundo e no terceiro eu fiz o esboço de alguns gráficos de algumas funções assim que são mais importantes, né, que aparecem com maior frequência. O quarto vídeo foi um vídeo onde eu falei especificamente sobre o gráfico da função módulo de x. É um vídeo bem curtinho. E agora nesse quinto vídeo a gente vai aprender o que é a translação de gráficos, tá? E isso é importante porque facilita um pouco essa questão de fazer o esboço de um gráfico de uma função, e sempre que a gente trabalha com funções é importante a gente saber fazer o gráfico dessas funções, né? Pelo menos um esboço para a gente ter ideia do comportamento dessa função. E então isso é útil sempre que a gente está tentando resolver questões envolvendo funções, ou até mesmo estudando funções, né? E essa questão de gráficos aparece também bastante em cálculo 1, até mesmo em pré-cálculo, que é o estudo das funções, né? Então, conhecer o gráfico de algumas funções e como fazer o esboço do gráfico de algumas funções é muito importante para quem está estudando esse conteúdo de funções, tanto aí no ensino médio quanto no ensino superior, porque essas coisas sempre aparecem, tá? Então vamos lá. E aproveita que você está por aí, já curta esse vídeo, tá? E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu venho produzindo vídeos aqui semanalmente sobre matemática. E geralmente eu escolho um assunto e faço ali uma série de vídeos sobre esse assunto para que esse assunto fique tratado de maneira bem completa, para que não fique faltando nada ali. E aí qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, você pode aí deixar no espaço reservado para os comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então sobre translações de gráficos. Deixei aqui várias coisas escritas já para a gente antecipar aqui bastante coisa para que esse vídeo fique mais curto, né? Não fique tão longo, né? Ok, então translações de gráficos. Vamos ver aqui o que é translação, então, né? E aqui é a definição da palavra translação mesmo, o significado dela, sem estar propriamente associado à matemática, né? Então, temos o seguinte: translação é o ato ou efeito de mudar um objeto de lugar sem deformá-lo. Então, toda vez que você muda algo de lugar, né, você pegou ali seu celular, tirou ele de um lugar, colocou em outro, você aplicou uma translação no seu celular, você transladou, né? Você pegou o seu celular e mudou ele de lugar, certo? Isso para qualquer outro objeto, né? Agora, continuando aqui, a gente vai pensar na questão dos gráficos, né? Então, assim, a translação de um gráfico de uma função é o ato de mover esse gráfico sem mudar a sua forma. Então, você tem lá um desenho específico de um gráfico de uma função e você manteve o desenho do jeito que ele estava. Você só pegou ele, arrastou ele ali direita ou esquerda, né? Ou subiu ou desceu no plano, e então você mudou ele de lugar, então você fez uma translação. Então isso é a translação de gráfico, é você pegar um gráfico sem deformar, sem mudar a curva do gráfico e só trocar ele de lugar. E aqui tem um exemplo para a gente visualizar isso aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui a função, né, f de x igual a x ao quadrado, né? Esse gráfico é um gráfico bem conhecido, o gráfico da parábola, né? E aqui, com essa setinha que eu coloquei aqui, né, a gente vai ver a translação desse gráfico, olha só. O que aconteceu aqui? Eu mantive o desenho do gráfico de f de x igual a x ao quadrado, só que eu mudei de lugar, tá vendo? Se você observar bem aqui, ele caminhou aqui, ó, 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima, certo? Então ele se move, né, eu movi esse gráfico dessa forma, 2 unidades para a direita e 1 para cima. Então nós tivemos aqui uma translação do gráfico f de x igual a x ao quadrado. Eu vou até escrever aqui a função agora que gera esse gráfico aqui, né? Esse gráfico de x ao quadrado mais transladado, né? Essa daqui, ó. G de x igual a x menos 2 ao quadrado mais 1. Esse é o gráfico que a gente tem aqui, né? Depois da translação. Bom, aí você pode perguntar, bom, de onde veio isso daí, né? Eu peguei aqui, escrevi essa função e afirmei, né, que é o gráfico depois da translação, né? O gráfico de x ao quadrado transladado da forma que está aqui. É que esses números aqui ó, têm a ver com a translação, certo? Ó, esse 2 aqui, esse menos 2, né, que aqui está negativo, e o 1.
certo? Eles têm a ver com a translação e é isso que a gente vai ver agora, certo? A gente vai agora pensar na translação, né? Aqui a gente está vendo a definição mesmo, né? Pegar um gráfico e mudar ele de lugar. Mas como que eu consigo enxergar isso por meio das funções mesmo? Eu tenho lá duas funções, como que eu consigo perceber que uma é igual a outra transladada, né? Quais são as informações que aparecem na expressão dessa função que vai dizer para mim como que foi feita essa translação, né? Como que isso funciona usando as expressões que definem as funções, certo? Então é isso que a gente vai ver agora, olha só. Até coloquei aqui translações de gráficos usando as funções. Então esse gráfico que eu coloquei aqui em cima foi algo bem geométrico mesmo, para vocês verem o que significa translação no caso do gráfico de função. Agora vamos ver isso de forma algébrica, digamos assim, né? Pegando as expressões das funções e identificando o que ocorreu de translação ali. E outra coisa, né? Como vocês podem observar, eu tenho dois tipos de translação, né? De translações, né? É a translação horizontal, que é você mexer ela da direita, mexer ela para a esquerda ou para a direita, e a translação vertical, que é mover ela para cima ou para baixo. Nesse vídeo a gente vai tratar das duas separadas, certo? Em um próximo vídeo a gente vai misturar essas duas, a gente consegue fazer as duas translações ao mesmo tempo e identificar isso na expressão que define a função. Mas vamos começar separadamente para a gente entender bem quando que é uma translação horizontal e quando é uma translação vertical, porque daí quando as duas aparecerem juntas vai ser bem mais fácil. Beleza, então vamos lá. Como eu falei aqui, né, vamos nessa parte aqui, ó, estamos nesse ponto aqui. Translações de gráficos usando as funções. Então vamos começar aqui com a translação horizontal. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Considere duas funções f e g, tais que g de x é igual a f de x mais k. O que significa isso? G de x e f de x têm basicamente as mesmas expressões, mas a diferença delas é que a g ela vai ter uma constante a mais ali somada no x. Olha só, somada no x. Então eu tenho x mais k. Então onde na f está só o x, na g vai ter o x mais k, ok? Bom, vamos lá. Vamos ler o ponto 1 aqui. Se o k for positivo, então o gráfico de g de x é o gráfico de f transladado k unidades para a esquerda. Então, quando eu tenho uma função, eu tenho ali uma constante somada no x. Se essa constante for negativa, aliás, positiva aqui, né? A gente está k maior que zero. Se ela for positiva, o gráfico vai ser transladado para a esquerda. Tá? E é o contrário mesmo, né? A gente tende a pensar que o positivo vai levar o gráfico para a direita. Não. Nesse caso da translação horizontal, é isso aqui que ocorre mesmo. Se a constante somada ao x for positiva, então o gráfico vai caminhar para a esquerda, ok? Bom, vamos ler o ponto 2 aqui agora. Se k é negativo, então o gráfico de g é o gráfico de f transladado k unidades para a direita. Então, se eu tenho ali essa constante adicionada ao x negativa, então o gráfico vai se mover para a direita. Beleza, vamos ver agora isso por meio de dois exemplos, que aí as coisas vão ficar mais claras. Olha só, temos aqui um primeiro exemplo. Ó. Exemplos. Faça o esboço do gráfico de g de x igual a raiz de x mais 2. Olhando para essa função, você fala, não sei como fazer esse gráfico. Mas nós conhecemos um gráfico de uma função mais simples, que é o gráfico da função f de x igual a raiz de x, certo? Vamos colocar aqui, ó. A gente conhece o gráfico dessa função aqui, né? f de x igual a raiz de x, ok? Agora vamos comparar essas duas, a f com a g. A g, ela tem esse mais 2 aqui, ó, somado, né? Tem o número 2, aliás, somado com o x dentro da função, certo? Enquanto a f de x só está o x sozinho. Então a gente está exatamente em uma situação dessa daqui, ó, que é a translação horizontal, tá vendo? Ó? Eu tenho a função g e na função g eu tenho uma constante adicionada ao x. Essa é a diferença dela para f. Então a gente tem exatamente esta situação aqui. Então nós identificamos que essa função g de x ela é a translação horizontal da função f. Beleza. Agora, como que essa translação funciona? A gente conseguiu identificar que é horizontal, certo? Porque eu tenho uma constante somada junto com o x ali dentro da função. Essa constante é o número 2, é positivo, certo? Então a gente está aqui nesse caso, ó, no ponto 1. Se o k é positivo, então o gráfico da função vai ser transladado
transladado para a esquerda, ok? Para a esquerda. Quantas unidades? O valor igual ao k, certo? Então, 2 unidades, né? Nesse caso aqui, só para a gente deixar claro também, ó, a gente tem aqui o k igual a 2, né? Que é um número maior que zero, certo? Então, para fazer esse esboço, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer os dois mesmo. Aquele que a gente já conhece, que é o f de x igual a raiz de x, e depois a sua translação. Eu estou falando aqui, né, aquele que a gente já conhece, porque eu já falei desse gráfico em vídeos anteriores, tá? Então, vou até deixar na descrição aqui do vídeo os links para os vídeos anteriores. É importante que você veja esses vídeos para entender bem essa aula aqui, né, sobre a translação de gráficos. Beleza, então vamos fazer aqui os gráficos. Ó. A gente já identificou que o g de x é uma translação do gráfico da f, né, onde o f de x é o raiz de x, e é uma translação horizontal. A gente sabe, inclusive, agora quem é o k é igual a 2, então o gráfico vai ser deslocado para a esquerda, certo? Então vamos lá, olha só. O gráfico da função raiz de x, eu vou colocar nesse primeiro aqui, ó. Então, assim, é um esboço, tá? Não é para ficar perfeito isso daqui, é só um desenho para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, nem vou marcar pontos, nem nada, eu só vou lembrar realmente de como é a curva, que é o gráfico de raiz de x. Então, olha só. O gráfico de raiz de x é mais ou menos isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho f de x igual a raiz de x. Beleza. E agora, como que fica o gráfico da g? Bom, é só eu pegar esse gráfico da f e colocar ele 2 unidades para a esquerda, certo? Ou para trás aqui, né? 2 unidades para a esquerda. Para a gente não errar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o eixo y, certo? Então vamos imaginar ele aqui nesse segundo plano, né, no que está aqui à direita, como se a gente estivesse pegando esse eixo y e colocando ele 2 unidades para trás. Então se eu fizer isso, ele vai passar onde? No menos 2 aqui, né? Ó, vou passar a linha pontilhada só para auxiliar a gente no desenho. Ok, então o gráfico da função g vai ser a mesma curva que eu fiz aqui para f, só que ele vai estar saindo dessa linha pontilhada que eu coloquei, 2 unidades para a esquerda, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Olha aí. Ele vai estar aqui, ó. Até usei aqui o Ctrl C, Ctrl V, né? Para realmente ficar o mesmo desenho. Então olha só, aqui a gente tem o gráfico da função g de x igual a raiz de x mais 2, certo? Então é isso, aplicamos aqui a translação do gráfico de f de 2 unidades para a esquerda e assim nós encontramos o gráfico da função g, beleza? Então tá aí. E aqui até vou falar um pouco sobre essa questão de por que vai para a esquerda e não para a direita, né? Olha só, quando você calcula aqui, ó, f de 0 dá 0, né? Então a função sai do ponto 0, 0. Agora, para que a função g alcance o valor zero, o x tem que ser menos 2, olha só. G de menos 2 vai dar aqui menos 2 mais 2 dentro da raiz, que dá 0, né? Então, tá vendo? Para que eu consiga encontrar ali, entre aspas, né, a origem desse gráfico, né? Eu preciso que o x seja menos 2. Então, a função vai... que antes ela estava ali saindo do zero, passando no 0, 0, ela vai ter que passar no menos 2. Menos 2, 0. Depois da translação de 2 unidades aqui. Aliás, não de 2 unidades, né? Depois da translação com esse k igual a 2 aqui, né? Então, esse k igual a 2 positivo, ele faz com que a função caminhe para a esquerda, ok? Então, isso tem que ficar bem claro, né? A translação horizontal, ela funciona mesmo ao contrário. Se a constante que eu adiciono ao x é positiva, a função vai para a esquerda, essa mesma quantidade de unidades que é a constante, né? E se ela for negativa, vai para a direita, que é o caso do próximo exemplo. Vamos ver aqui. Exemplo 2, ó. Faça o esboço do gráfico de h de x igual a x menos 1 ao cubo, certo? Bom, essa função parece com qual função? Ela parece com a função f de x igual a x ao cubo, né? Porque a diferença entre as duas é que no h eu tenho uma constante adicionada ao x dentro da função cúbica ali, né? Ok, então, se é essa a diferença que acontece, a translação que eu tenho é uma translação horizontal. Beleza. E qual é o valor do k? O valor do k é igual a menos 1. Então, k vale menos 1. Então, a constante adicionada ao x dentro da função é negativa. Então, a função o gráfico vai caminhar para a direita, ok? Quantas unidades? Uma unidade, beleza? Tá, então vamos lá. Como que é o gráfico de raiz cúbica de x? De novo, né? Lembrando que é só um esboço. Então, vou fazer o gráfico da função f desse lado aqui.
E do outro a gente faz o gráfico da função h, né, que é a translação da f. Vai ficar, nem vou marcar aqui os números, tá? É porque é um esboço mesmo. Então o gráfico de f de x igual a x ao cubo é algo assim, ó. Vai subir aqui e vai descer para cá, né? Ok, esse é o gráfico de f de x igual a x ao cubo. Beleza. Agora, né, qual que é o gráfico da função h? O gráfico da função h é esse mesmo desenho, porém ele vai estar deslocado uma unidade para a direita. Então a gente vai fazer aqui o mesmo raciocínio. Ó. Vamos trazer aqui ó, uma linha pontilhada exatamente aqui no 1, ok? Então o gráfico que antes estava cruzando aqui, né, ali no 0, 0, né, ali no eixo y, aqui no valor 0, ele vai passar exatamente aqui agora, ó, nesse ponto, né? Ok, então vamos lá. Vamos fazer a translação, então. Será que eu vou conseguir copiar aqui? Vamos ver. Isso. Vou copiar aqui por partes, né? Então a primeira parte aqui vai ficar aqui. E a outra de baixo aqui vai ficar aqui. Certo? Pronto. Esse é o gráfico da função h de x igual a x menos 1, tudo isso, né, ao cubo. Então olha só como é fácil, né? Se a gente conhece o do x ao cubo, a gente conhece o gráfico de todas as translações horizontais, né? É só você observar a constante e fazer o gráfico, porque você vai saber como vai funcionar esse deslocamento, nessa translação. Então olha só, né? Aqui a gente tem um gráfico que a priori a gente olha para ele e fala, eu sei x ao cubo, mas x menos 1 ao cubo? Eu não sei. E se isso aqui tiver desenvolvido ainda, vai dar uma expressão bem grande que vai deixar a coisa um pouco mais complexa, né? Mas escrevendo dessa forma e olhando, né, comparando aqui a função h com a função f de x, x ao cubo, você consegue ver facilmente como vai ficar esse gráfico, certo? Então é isso aí. Então aqui a gente tem as translações horizontais. Beleza, agora vamos para as verticais, ó. Translação vertical, como que funciona? De novo, considere duas funções f e g, tais que g de x é igual a f de x mais k. Então, observe aqui a diferença já. Ó. Aqui a função k, ela está sendo... a função k não, né? A constante k está sendo somada fora da função. Não está sendo somada junto com o x. Está fora. Então, aqui a gente já consegue identificar que é uma translação vertical. Toda vez que isso acontece, é uma translação vertical. Beleza, e como funciona então? Se k, a constante que está adicionada lá, é maior que zero, então o gráfico de g é o gráfico da f transladado k unidades para cima. Então esse k positivo vai fazer o gráfico subir k unidades para cima. Se o k é menor que zero, então o gráfico de g é o gráfico de f transladado k unidades para baixo. Então k negativo para baixo. Então no caso da translação vertical a coisa é um pouco mais intuitiva, né? K positivo joga para cima, k negativo joga para baixo, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui mais exemplos. Ó. Faça o esboço do gráfico da função g de x igual a x, raiz cúbica de x menos 1. Então, olha só. Onde esse menos 1 está sendo adicionado aqui à função? Para fora da função, né? Não junto com o x. Né? Então, eu estou somando esse menos 1 com a função f de x igual a raiz cúbica de x, não é? Então, olha só, eu não estou somando dentro, né? Então, ó, observe a diferença. Ó. G de x não é isso aqui, ó. G menos 1 dentro da raiz cúbica. Não é isso que está acontecendo. Se fosse isso, seria uma translação horizontal, mas não é. O que a gente tem é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Tá para fora. Então, é uma translação vertical, ok? Bom, e qual é o valor do k que está aqui? Né? O valor do k é menos 1. Então, o gráfico da função g, basta você fazer o desenho do gráfico da função f e pegar esse gráfico da função f e jogar ele uma unidade para baixo, porque o k é negativo, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Ó. O gráfico da função raiz cúbica de x é algo assim. Ó. Deixa eu melhorar aqui um pouco o desenho. É isso aqui. Ó. De novo, né, não estou me preocupando muito com a escala aqui, certo? É só um esboço mesmo do gráfico, tá? Beleza, então aqui eu tenho f de x igual a raiz cúbica de x, certo? Esse aqui é o gráfico. Bom, o gráfico da g, como a gente já observou, é uma translação vertical do gráfico da f e vai jogar para baixo, uma unidade para baixo.
Quando eu estava fazendo lá os exemplos com as translações horizontais, eu estava movendo ali o eixo Y, né, para a gente ter o referencial ali do que acontece com a nova posição desse gráfico depois da translação. Agora a gente vai fazer usar a mesma ideia, mas com o eixo X, né, porque o gráfico ele vai subir ou ele vai descer. Então, como a gente tem uma unidade para baixo, eu vou aqui no menos 1 e vou traçar uma linha pontilhada aqui. Porque o gráfico que estava passando no 0, 0 aqui, né, ó, estava passando aqui, agora ele vai passar aqui, mantendo o mesmo desenho. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos copiar aqui. Ó. Então tem essa parte aqui. Então ele vai estar aqui agora. Então tá aqui. Essa é a nova posição do gráfico da função f, que daí vai virar a função g, certo? Então eu tenho essa translação vertical aqui. E vamos seguir agora para o último exemplo para a gente ver agora mais um caso de translação vertical. Vamos lá, olha só. Exemplo 4. Faça o esboço do gráfico de h de x igual a 1 sobre x mais 1. Ok. Essa função se parece com quem, né? Se parece com essa função aqui. f de x igual a 1 sobre x. Eu estou adicionando a f o número 1. Não estou somando juntinho com o x ali não. Ele está aqui fora, tá vendo? Ó? Vai virar a função g se eu fizer isso aqui, certo? Não se eu fizer algo aqui embaixo, né? Ó, fazendo isso aqui, ó. Diferente, tá bom? Beleza. Então, eu tenho a função h como a função f adicionada com o número 1. E o k aqui é igual a 1. Então, aqui nós temos uma translação vertical e o gráfico da função h é o mesmo gráfico da função f, só que ele vai estar uma unidade para cima, certo? Então, é isso aí, ó. Vamos fazer. O gráfico da função f de x igual a 1 sobre x é algo semelhante a isso aqui. Ó. Ele tem duas partes, né? Nós já vimos isso aqui em vídeos anteriores, certo? Então, eu conheço o gráfico já da função 1 sobre x. Agora, como ele está uma unidade para cima, a gente vai traçar aqui ó, uma linha pontilhada no 1, né, no y igual a 1, né, a gente subiu ali o eixo x, e vamos repetir o mesmo desenho, ele vai estar então uma unidade para cima. Então a gente vai ter isso aqui. Apaguei, não era para ter apagado. É outra ferramenta. E isso aqui. Então vai estar aqui, ó. Vai estar mais ou menos por aqui. Certo? E aqui a outra parte. Vai estar aqui, ó. Então é como se a linha pontilhada verde fosse o eixo x e o eixo y fica na mesma posição, né? Ok. Então tá aí. Esse aqui é o gráfico da f, né? Que a gente conhece já, um gráfico mais simples e a gente conseguiu perceber que a função h vai ser a translação do gráfico da f uma unidade para cima, uma translação vertical, ok? Então aqui está essa história de translação de gráficos, tá? Então a gente consegue fazer gráficos de muitas funções, infinitas funções, né? Baseada nas funções que a gente já conhece. Então se você conhece as funções, aqui eu não usei nenhum exemplo com reta, mas funciona com reta também. As funções que são retas, né? Linear, afim, constante. Se você tem funções ali x ao quadrado, x ao cubo, raiz cúbica de x, 1 sobre x, raiz de x, né? Então se você conhece essas funções, e sabendo identificar quando acontece uma translação vertical e uma horizontal, você consegue fazer o gráfico de muitas funções e isso te ajuda muito para fazer o esboço de gráficos de funções e estudar as funções de forma geométrica, digamos assim, né, com os gráficos, beleza? Então é isso aí, vou encerrar essa aula por aqui, acho que ela ficou até meio grandinha, mas é um assunto muito importante e também não dá para falar muito correndo porque a gente precisa perceber os detalhes, né? Então é isso aí, então mais uma vez para reforçar, curta o vídeo, se inscreva no canal, e também compartilha esse vídeo, né? Coloca ele para frente para que outras pessoas possam estudar matemática também, possam aprender esses conteúdos aqui, tá? Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.